Em relação ao estudo semanal aqui do índice, né, para a semana do dia 2 de outubro, começando pelo mensal, a gente teve o acionamento do padrão 1, 2, 3 de venda. Eu comentei que se acionasse a mínima desse candle de agosto, a gente poderia ver uma correção maior. E aí, por enquanto, está aqui, formando um candle que setembro, né, já fechou, formou um candle meio doji. Não é um candle nessa região interessante de interpretar, não vejo uma análise assertiva. O que eu posso afirmar aqui pelo índice futuro é que rompeu essa mínima do candle de agosto, a gente pode ver uma correção maior em relação a esse padrão. Deixa eu ver se tem diferença com o Ibov. O Ibov, o candle já de setembro fechou positivo, enquanto que o candle do índice futuro fechou negativo. Eu não gosto muito dessas divergências de cores. Mas enfim, se considerar a cor positiva, pode ser que isso aqui nada mais seja do que um pullback. Deixa eu mostrar. Um pullback para talvez voltar a subir, já que eu disse que no macro do mensal, nós temos aqui, deixa eu mexer, uma região de resistência que é a linha do pescoço, desse ombro, cabeça, ombro invertido. Aqui tem bastante liquidez, eu comentei que essa subida não poderia romper essa região de forma esticada, porque poderia ser um rompimento falso, e está fazendo como se fosse um respiro no mensal para considerar o rompimento dessa região. Então ainda no mensal, ainda pode ser um movimento de força compradora no macro. Já no semanal, o que a gente vê aqui é que olha que interessante, esse candle da semana, ele era um candle vendedor e virou para força compradora em região de fundo importante, tá? E aqui pelo Ibov, no semanal, a gente vê exatamente o alargamento do diário e próximo também do semanal aqui sendo respeitado. Então, é realmente uma região de força compradora. E o canal, se for olhar pelo semanal, foi respeitado no Ibov. Então, olhando no micro, o do semanal tá dando movimentos mais de força compradora. Se contextualizar com o mensal, também está. Então, aqui, movimento bem interessante para continuar subindo. Só que com médias eu não vejo esse movimento tão interessante porque a média 20 já foi quebrada. Então, perdeu a força aqui para ser um pullback pelo semanal, usando as médias. Mas a visão macro ainda pelo alargamento, pode ser que agora venha buscar o topo desse alargamento ou o topo lá em cima ainda maior. E aí, pelo diário agora, a gente vê que essa região aqui é uma regiãozinha de interesse, serviu de troca de polaridade, formou um padrão 1, 2, 3 pelo diário, houve a confirmação desse padrão e a gente pode ver uma correção maior. Problemas, a gente, pelo índice futuro, era uma lateralidade. E aí, isso aqui pode ser apenas um pullback para voltar a romper. Já pelo Ibov no diário, já não é lateralidade, aqui é alargamento. Sendo alargamento, o Ibov é mais assertivo à análise do que o índice futuro, porque o índice futuro tem vencimento de contrato, o Ibov não tem. Nós podemos ver Ibov buscando a LT do alargamento de novo lá em cima, como buscou aqui na semana anterior, esse fundo aqui. Então, a gente pode ver esse movimento, 1, 2, 3 confirmado, pode vir buscar lá em cima, e nesses movimentos, retração de fio não tende a respeitar. Então, nesse movimento de alta, quando o preço caiu, não respeitou retração, então eu nem vou considerar marcar retração dessa pernada de alta, porque se for buscar alargamento, vai romper todos os níveis de retração, inclusive o terceiro nível está bem próximo aqui. Voltando para o diário, a gente vê que, deixa eu ver, óbvio que médias vão estar todas irrelevantes. Flat. Voltando para cá. Do diário, deixa eu ver o que eu preciso mais ressaltar. Estamos em fase de correção complexa ABC, sim. O COI formou e cravou alvos. Isso aqui não me importa mais, que o COI é lá de baixo, meses anteriores. Média 20 longe da média 200, deixa eu ver se ela ainda está longe. Ainda está, mas ela tá flat agora. Ela perdeu a inclinação, então não me importa esse aqui. Confirmando um alargamento, sim. Formou uma lateralidade, está na fase de rompimento, ainda está na área da região inferior do rompimento, pode ser rompimento falso. Acabou a liquidez. Por que rompimento falso acabou a liquidez? Porque esse fundo tinha muita liquidez, muito stop de quem estava posicionado na compra. Rompeu, pegou stop, cadê? Ou outra liquidez aqui? Não tem. Liquidez agora próxima só essa embaixo se for cair, ou aqui em cima. Então, pensando dessa forma, acabou a liquidez dos stops. Já em relação aos 60 minutos, a gente tem um movimento aqui bem interessante, né? Que pelo movimento recente houve uma quebra da tendência de baixa. A gente estava tendo esse movimento aqui,
e aí houve uma quebra desse último topinho, houve uma quebra desse topo, e agora está querendo fazer um movimento da inversão, como se fosse ondas de Elliott aqui. Teoria de Down, quebrou a tendência de baixo, começou a indicar reversão. E aí a gente está começando a ver um pivôzinho aqui para voltar a subir. Por médias, óbvio que vai estar irrelevante, então o que eu vou precisar analisar? Que se eu for pensar em movimentos de compra, eu tenho que saber que eu estou operando no meio de lateralidade. E compras no meio de lateralidade tem sempre barreira. Compra interessante é em pré-rompimento, ou seja, mais próximo do topo possível para pré-rompimento, como se essa venda aqui, por exemplo, foi bem interessante. A gente chegou a fazer uma venda, acho que foi até contagem que deu no dia. Então, uma venda aqui seria até interessante. Agora, compra e venda no meio de lateralidade, qualquer movimento aqui já é uma barreira muito grande, qualquer movimento. Mas vamos pensar aqui como se não tivesse lateralidade. Houve um teste desse próximo topo, bem próximo aqui, e pode ser que agora faça um rompimento desse topo. E aqui nós temos essa região depois e só lá em cima que é mais interessante. E aí, 60 minutos, VWAP. A VWAP de setembro, ela estava bem flat, o preço do dólar cortando ela, ou seja, a gente vê que por todo mês praticamente de setembro aqui do 60 minutos, a gente teve a média bem, a VWAP na verdade bem flat, porque é mercado lateral, né? Então a gente está no último trimestre do ano, pode ser que aqui já comece alguma tomada de decisão. Em relação a 15 minutos também, eu vejo que dessa pernada de alta segurou em primeiro nível, região de primeiro nível para voltar a subir. E o primeiro nível é o mais forte para continuar a tendência. Pelo 15, dá para ver exatamente esse pullback aqui bem bonitinho. Pelo gráfico oficial, deixa eu ver que eu posso mudar aqui. Eu tinha essa marcação como um topo relevante, mas agora é este topo aqui, a nossa região relevante, rompendo ela, essa região aqui de cima de troca de polaridade. Esse fundo aqui continua marcado, porque é o fundo do mensal e semanal. O meio do movimento é complicado de analisar, e isso aqui pode estar formando um grande, né, ombro, cabeça-ombro, bem estranho, pelo 15, mas pelo 60 dá para ver melhor, como se fosse esse movimento aqui. E aí, dando mais um motivo para talvez o rompimento desse topo aqui. E por médias, já no 15, a gente vê a bagunça que fez esse pullback, né? O pullback foi bem agressivo aqui pelo 15. Pelo 5, obviamente, as médias vão estar piores. 50 e 80 estão sem tendência. 9 e 20 eu não vejo tão forte assim. Então, se o gap amanhã, né, abrir no meio desse movimento aqui todo de alta, deixa eu dar um exemplo. Abra aqui. A gente está operando contra esse movimento e ao mesmo tempo contra esse, ou seja, cadê a tendência? A gente vai ter que esperar sair dessa região, não dá para operar venda ou compra no meio dessa pernada e dentro dessa outra. É interessante que defina se vai ser isso aqui ou se vai ser uma quebra. Para pensar em venda, a gente vai ter que chegar na média de 200 para romper ela de novo. Agora, vendas de forma esticada, só se subir esticado a gente pode pensar numa contratendência. Compras de tendência, indicado só aqui próximo mais do topo. Não recomendo compras no meio desse movimento, dessa pernada de alta aqui, porque as médias vão estar todas emboladas, por análise técnica. Então, o jeito como o movimento formou na sexta-feira foi um U, aqui bem estranho, caiu e fechou, formando como se fosse um U mesmo, a letra U. E aí, horrível, esse tipo de tendência, quebrou as médias para baixo, quebrou as médias para cima. Não vejo muito o que ser feito a depender do tipo de gap amanhã. Já em relação a gráfico, deixa eu ver aqui. Tenho todas as regiões marcadas então, essa próxima aqui de interesse. E por precaução eu vou deixar uma outra aqui que vai ser essa região aqui de baixo. É uma regiãozinha interessante de troca de polaridade. Dessa região aqui, aqui e aqui. Então, essas regiões são as mais interessantes aqui que a gente pode ter em relação a price action. Já em relação ao índice, dólar, a gente ainda tem a questão da mudança de contrato, que dá umas interferências bem ruins para analisar. Mas olhando aqui pelo mensal, o dólar, ele também houve rompimento desse padrão 1, 2, 3. E diferente do índice que fez uma correção mesmo que tenha rompido, porque o índice lá no mensal fez 1, 2, 3 de venda, rompeu e, infelizmente,
Felizmente, no caso, foi um movimento de alta. O candle aqui de setembro fechou com rejeição, mas o candle do dólar não fechou com rejeição. Pelo contrário, foi uma virada forte. E aí a gente pode, pelo mensal, ver um movimento mais forte ainda de alta para chegar nesta LT desse canal aqui do semanal, que fica mais fácil de ver. Então a gente teve esse fundo respeitado, 1, 2, 3 formado, acionou, a gente pode ver buscando esses topos lá em cima. Pelo semanal, a gente já vê que o movimento de pivô foi confirmado. E aí, deixa eu desenhar aqui com um fundo duplo de continuidade. A gente tem essa região aqui como alvo, ou possivelmente essa daqui, que é esse caixote que eu tenho marcado. Possíveis alvos para travar o dólar aqui, tá? Tomar cuidado, CLT é bem importante. Se a CLT for rompida, a gente vai ver a dólar até lá em cima, possivelmente. Em relação às médias, vai estar irrelevante. A 200 ainda nem inclinou para baixo e agora a 20 está inclinando o preço para cima. O diário, só ver o semanal em FR, ok. Já o diário, a gente tem uma coisa bem interessante. A gente vê como subiu de forma bem esticada nos últimos dias. Não tá interessante esse rompimento aqui, esse rompimento dessa máxima. O IFR está ativo, indica uma região de sobrecompra. Então, por mais que tenha rompido essa região aqui, é interessante que uma correção melhor seja feita. E aí tá esticado. Eu sei que pode isso aqui ser uma troca de polaridade para continuar subindo, inclusive tem boa chance de ser, mas o movimento não vai ser saudável. E uma hora ou outra a correção pode chegar. No diário também, deixa eu ver em relação... Deixa eu ver, 200 aqui na cara. Região a 200 do diário. 60 minutos. 60 minutos a gente vê como que tá bem claro esse movimento de troca de polaridade, né? O movimento voltou a subir. E aí no gráfico aqui oficial, eu vou deixar ainda esse caixote marcado. Eu vou apagar esse caixote aqui de baixo. E vou esperar para ver se vai formar um topo menor. Vamos supor que pelo WDL faça um topo menor e volte a testar essa região. Essa região então vai demonstrar o quê? Fraqueza para voltar a subir. Só que essa região não é qualquer região, é uma região que demorou para ser rompida, é os R$5, um suporte de resistência teórico muito forte. Formou um topo menor, pode vir a formar um topo menor então, mas se não vier, a gente tem essa formação possível de novo pivô aí de alta. E voltando aqui para o estudo semanal, então região é importante, recomendo que vocês tenham essa região de troca de polaridade marcada. Deixa eu ver se eu faço até uma marcação exata. Eu já tenho, exatamente na linha, tá aqui coincidindo com a região de troca de polaridade. Já o 15 minutos, a gente vê que parece que fez uma bandeira, que é este movimento aqui, deixa eu desenhar, que pode ser um movimento de continuidade de alta, só que vamos pensar na pior situação, mercado lateral. Então, se for mercado lateral, espera sair desse topo desse fundo. Pode ficar lateral não apenas amanhã, mas talvez na terça-feira também, tá? Confirmando isso, nós temos os 5 minutos lateral. Então, eu não vou ficar caçando a operação aqui. Deixa eu ver o contrato atual. O contrato atual também não tá naquelas melhores coisas. Região da média 200. Então, se eu ativar o Ctrl J, Ctrl K, de qualquer forma, nós não temos a tendência das médias aqui. Recomendo tomar cuidado em relação ao dólar, tá? Tá bem chato de operar. Em relação a lá fora, os índices, né? A gente tem o EWZ ainda em região de ombro, cabeça, ombro. E se esse fundo aqui vermelho for rompido, a gente pode ver o movimento mais para baixo. Em confluência disso, nós temos aqui o S&P, que formou um ombro, cabeça, ombro, que houve um rompimento e está na região de troca de polaridade. Tomar cuidado, então, se o EWZ chegar nesse movimento desse fundo aqui de novo, a gente pode ver o rompimento e mais força de queda do dólar. Quer dizer, desculpa, do índice. Já o dólar DXY, né, não para de subir, né? A gente vê que não para de subir. E se a gente for olhar o macro, ainda pode continuar subindo, porque aquela questão da taxa de juros se torna mais atrativo levar investimento para os Estados Unidos. E lá é a moeda segura, e aí dólar para cima, os índices globais podem cair, mesmo que o dólar esteja subindo. E petróleo fez um topo menor, pode ser um topo duplo, tá? Inclusive, eu acho que vai ser, porque a questão da taxa de juros alta nos Estados Unidos diminui a demanda
porque infelizmente prejudica o dinheiro circular, né? Se tem pouca demanda, por mais que a oferta estava cara, né? Por mais que a oferta, na verdade, o cartel dos árabes, né? Eles reduziram a oferta. Por isso que o petróleo subiu tanto. Mas se reduzir a oferta, agora a demanda tende a cair, qual que é o problema da oferta estar em queda? O preço vai cair de qualquer forma. Então a gente teve um movimento de topo, quando houve a decisão da taxa de juros dos Estados Unidos, e agora um outro topo que pode ser topo duplo, e finalmente o movimento começar a corrigir. Então isso aqui pode puxar a Petrobras, tá? Agora, em relação ao minério de ferro, a gente não tem a cotação nessa semana, porque a China está de férias, e aí a gente não vai ter cotação do minério de ferro, então o minério de ferro pode ficar bem travado, deixando a Vale também travada. E olhando as duas aqui, a gente tem Vale no meio de uma região, pelo diário, meio lateral, média sem tendência, uma bagunça. Não esperem dela certos movimentos fortes. Já em relação a Petro, a gente tem aqui, deixa eu ativar o Ctrl J. A gente tem a Petro ainda de forma bem esticada, né? Não para de subir e o semanal não... Assim, impossível comprar topo desse jeito. E se o petróleo começar a realmente cair, a gente pode ver a correção da Petrobras acontecendo. Tomar cuidado em relação a isso. Já o IFNC, que está fazendo um movimento igual ao Ibov, a gente tem o IFNC aqui fazendo um canalzinho de baixa, em região aqui, pegando retração desse fundo com esse topo, região de 50% de retração. E a IFNC está puxando muito o Ibov, não é de agora, é de muito tempo, tá? Tomar cuidado em relação a isso. Aqui nós temos, deixa eu ver o que mais, não preciso falar mais nada daqui. As posições em aberto, eu vejo que o alargamento é muito complicado lá no diário, semanal e mensal do Ibov, porque simplesmente os estrangeiros não param de comprar. Quanto mais o fundo cai, mais eles compram. Então a gente vê aqui movimento subindo aos pouquinhos e chegando agora a 321 mil contratos comprados de novo, enquanto que o nacional está vendido ainda, sendo que quem geralmente leva o preço é o estrangeiro. Então o estrangeiro segue comprando Ibov. Já de notícia essa semana, eu até mandei a agenda, o calendário econômico do Pablo lá no grupo. Nós temos aqui amanhã, então, feriado na China. IPC-FIP não é de movimentar, mas é de madrugada também. Boletim Focus não tem aquela relevância toda como antigamente tinha. 10 horas pode, talvez, movimentar, mas não é uma coisa assim tão forte. Já 11 horas é importante, PMI, que é a inflação ao produtor. Temos discurso aqui a partir de meio-dia, e é do Powell, importante, é do Fed. E depois também, ao mesmo tempo, é do FONC, então meio-dia pra frente, cuidado. Essa notícia aqui toda hora tá mudando, era pra ser semana passada e acabou que tá colocando agora pra amanhã. Vamos ver se vai sair amanhã, porque é importante. Tem também 3 horas, então não é uma segunda-feira comum, fraca, né, assim, lento. Não, tem coisa importante amanhã, tá? Diferente das outras segundas. Terça-feira, feriado na China ainda. 9 horas já começa a abertura com notícia muito importante de produção industrial. Já começa 11 horas também, depois Estados Unidos. E terça-feira vai ter ser mais um pouco tranquilo, mas ainda com notícia relevante. Quarta, feriado ainda na China. Reunião da OPEP, 7 horas da manhã, muito relevante, afeta o petróleo Brent e o movimento que pode acontecer. Temos aqui também ADP, importante, 9h15, 15 minutos depois do pregão. Temos aqui 10 horas também. 10h45 também, setor de serviços. Temos aqui 11 horas, quarta-feira tem muita coisa. Muita coisa. Já quinta-feira tem aqui também, essa não é de movimentar tanto, mas dependendo do resultado, pode ser pedidos iniciais para o seguro-desemprego. Mas sexta a gente já sabe, né? Sexta é o famoso payroll. Já vai ter aqui, então, 9h30 é o salário médio por hora, o payroll, relatório de emprego, né? Tem também a taxa de desemprego junto, então não é só o payroll, vem outras notícias junto, 9h30. E depois, nada mais relevante. Então essa semana vai ser bem badalada com notícia, pode ser uma semana bem interessante para caçar alguns movimentos de tendência. É mais óbvio interpretar o movimento macro e olhar sempre como é que o S&P e o DXY estão reagindo, tá? A gente não vai ter os índices asiáticos, praticamente o da China, né, funcionando, então é só os outros que vai funcionar. Então, a gente não estranhe se talvez o volume reduzir essa semana, mas feriado na China não é uma coisa tão chata quanto é quando é feriado nos Estados Unidos, que aí fica chato mesmo.
Então tá tudo bem, é uma semana que mesmo com feriado lá vai ser de boa. O que mais que eu preciso ressaltar? E que eu recomendo que vocês vejam aqui o Fábio Vlad falando da análise dele, que eu comecei a ver, mas comecei a dar aula aqui pra vocês e não terminei. Então, ele vai falar sobre a visão dele do Ibov. Opa, desculpa. Continuando aqui então, eu recomendo assistir o vídeo do Vlad, que ele faz uma análise macro do Ibov também, que muita coisa que eu falo, ele também fala. Então, depois aqui da aula eu vou assistir pra ver se tem alguma coisa a mais de interessante. Recomendo que vocês vejam, tá? Tá lá no canal dele. Então é isso que eu tinha que ressaltar pra essa semana. E para ter mais conteúdo e estar por dentro das novidades, recomendo que você entre no meu servidor do Discord, chamado de Comunidade Thai Trader. Aqui você terá acesso aos feedbacks dos meus mentorados, recomendo que vocês leiam. Também terá acesso aos avisos de novas vagas para mentoria, nesta aba aqui. Também terá acesso aos arquivos de diário de trade do mês anterior, do índice e dólar. E também, quando eu for liberar sala pública, você também terá acesso aqui ao pregão ao vivo para acompanhar comigo e com os meus mentorados. Basta entrar no link que estará aqui abaixo deste vídeo, beleza?